aqui é a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista. Sejam bem-vindos a esse quadro do Café com a doutora Vivian Koski, onde eu respondo perguntas sobre o câncer, onde a gente tem uma conversa informal, como se fosse um bate-papo sobre dúvidas oncológicas. E hoje eu vou falar sobre 2 temas. Na parte 1 dessa live, eu vou falar sobre câncer de mama. Na parte 2, eu vou falar sobre câncer de intestino e vou responder perguntas de vocês que estiverem aqui. A gente caiu agora há pouco, né? Porque ao vivo é assim. Eu tô aqui em São Paulo, tá, gente? Eu sou oncologista em São Paulo. Tenho 2 consultórios aqui em São Paulo. Um fica na Vila Mariana e o outro fica em Moema, onde nós fazemos os tratamentos para o câncer, os mais modernos tratamentos para o câncer, nós fazemos lá no consultório, né? Hormonioterapia, quimioterapia, imunoterapia. Rony, que legal que você está em Tocantins, agradeço por você estar aqui. Eu vou responder sua pergunta já. Eu vou começar falando sobre qual o tratamento ideal para o câncer de mama triplo negativo. E aí vou responder a pergunta da Eliana. Boa tarde, doutora. Ainda estou em tratamento com químio e nos meus exames deu alteração nos linfonodos. Já fiz 4 sessões de vermelha e semana passada fiz minha primeira sessão de branca. Então depois farei a cirurgia. Faço as sessões a cada 21 dias. No meu tratamento, a princípio, não estou fazendo imunoterapia. Tenho que fazer ou cada caso é um caso. Muito importante a pergunta da Eliana sobre câncer de mama triplo negativo. E sim, Eliana, hoje, em 2023, estou gravando, a gente está fazendo essa live 24 de janeiro de 2023, faz parte do protocolo de tratamento neoadjuvante do câncer de mama triplo negativo associar a imunoterapia à quimioterapia. Isso não era regra ainda até mais ou menos final do ano passado, aliás, outubro do ano passado, quando foi autorizado pela Anvisa a associação da imunoterapia, e aqui o medicamento que a gente associa é o pembrolizumab, junto com a quimioterapia neoadjuvante, que é isso que a Eliana está contando aqui pra gente, que é a quimio vermelha e quimio branca antes da cirurgia do câncer de mama. Então, hoje, o melhor protocolo que existe e já autorizado pela Anvisa é associar a quimio vermelha com a quimio branca com a imunoterapia, o pembrolizumab, antes de fazer a cirurgia para o câncer de mama triplo negativo, com pacientes que tenham tumores maiores do que 2 centímetros e ou linfonodos axilares positivos. Então, Eliana, o que eu vou dizer para você? Depende do tamanho do triplo negativo, né? Para esse protocolo de imunoterapia, ele precisa ter mais de 2 centímetros ou linfonodo positivo. E existem tumores triplo negativos que a partir de 1 centímetro nós já indicamos a quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia que nós fazemos antes da cirurgia. Porém, essa imunoterapia na neoadjuvância, ela só está disponível hoje nas seguradoras, nos convênios, ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde. Então, verificar se essa é a questão. Né? Se você tem um convênio médico, importante conversar com o seu médico, falar, olha, fiquei sabendo que hoje a imunoterapia, o pembrolizumab, já é padrão de tratamento para quimioterapia neoadjuvante. Porém, se você fizer seu tratamento no Sistema Único de Saúde, ainda tem essa questão do acesso, tá bom? Mas isso que eu queria esclarecer para vocês sobre o triplo negativo. E muito importante, porque nós sabemos que o triplo negativo é sim o tumor mais agressivo dos 3 principais tipos de câncer de mama, mas é possível a cura também. E exatamente por isso que foram feitos estudos que mostraram que a associação da imunoterapia com a quimioterapia antes da cirurgia aumenta as chances de cura. E o grande objetivo disso é que o tumor suma, desapareça. O grande objetivo disso
é a resposta patológica completa, que é aquilo que a gente sonha uma paciente com câncer de mama triplo negativo, que é quando ela vai ser operada, não ter mais tumor residual, não ter mais câncer lá no material da cirurgia. Isso que é um sonho de qualquer oncologista. Eu vou para a segunda pergunta e já vou responder a pergunta da Rony. Não sei se o Rony tá aí ainda, eu vou responder, tá? E vou responder também a pergunta de vocês que estiverem por aqui, tá bom? Hoje eu tô fazendo mais cedo, não sei se o pessoal, de repente, enfim, às vezes não consegue entrar mais cedo, mas essa live vai ficar gravada para vocês entrarem depois, tá bom? A segunda pergunta é... Aliás, já vou responder a pergunta do Rony, depois eu sigo aqui no câncer de mama, tá? Meu pai foi diagnosticado em setembro com tumor de pâncreas metastático para o fígado. Iniciou químio com FOLFIRINOX, fez 6 sessões, porém não respondeu químio e menos de 3 meses perdemos ele. É muito complicado, Rony. Assim, eu tenho pacientes que... Eu tenho inclusive uma paciente que tem câncer de pâncreas metastático, fez FOLFIRINOX e não teve uma boa tolerância. Ela tem 85 anos hoje e ela faz um outro protocolo de Taxol, nab-paclitaxel com gemcitabina, e ela já tá comigo fazendo tratamento há quase 3 anos. Ela tem 85 anos. Então, assim, o tumor de pâncreas ainda é muito agressivo em alguns casos, principalmente aqueles casos onde ele é diagnosticado muito avançado, porque infelizmente o tumor de pâncreas ele é silencioso e às vezes quando ele é diagnosticado ele já é metastático. Então a agressividade do tumor pode sim estar relacionada ao estadiamento, como ele é diagnosticado, né? O quão ele está avançado ao diagnóstico. Então pode ser isso que aconteceu com o seu pai, né? Então tem casos de pacientes que vivem por alguns anos mesmo tendo câncer de mama, câncer de pâncreas metastático, como é o caso dessa paciente minha que eu tô acabando de te contar. Ela tem 85 anos, descobriu metastático e tá fazendo tratamento aqui comigo, aqui em São Paulo, na Oncocenter, já tem 2 anos e meio de câncer metastático. Então pode sim existir evoluções diferentes, pode sim ter sobrevida. A cura, quando tem o diagnóstico de um câncer de pâncreas metastático, ainda tecnicamente não é possível, tá? Ok, a Simone tá aqui com a gente, né, dizendo que é possível a eliminação total do câncer de mama triplo negativo. Exatamente, Simone, que esse caso da Simone, ela tá aqui para poder dizer que, né, o caso dela foi exatamente isso. Resposta completa à quimioterapia neoadjuvante para o tumor triplo negativo. E na época da Simone, a Simone, né, já é minha paciente, já tem algum tempo, e na época da Simone não tinha ainda a indicação da imunoterapia. Então o que a gente fazia? A gente fazia a quimio vermelha, 4 ciclos, a quimio branca, 12 ciclos. No caso da Simone, a gente não pôde fazer as 4 quimios vermelhas, porque ela teve uma toxicidade cardíaca, então a gente conseguiu fazer 3, e mesmo assim ela teve a resposta patológica completa. Vamos seguir aqui a pergunta da Elza. Doutora, você é ótima. Fiz uma quadrantectomia, a cirurgia foi em cima da mama. A cirurgia acessou o linfonodo pela mesma inclusão do tumor. Estou aguardando o patológico. O tumor teve uma boa resposta à químio e à imunoterapia. Olha, coincidência, mas as perguntas elas vêm de forma sincrônica, né? E a imunoterapia. Agora, que tipo de protocolo seria indicado? Tenho 57 anos, triplo negativo, mama esquerda, KI 67, 70%, sem metástase. Uma pergunta complementa a outra, né, gente? Muito legal isso. Então, a Elza tá contando que ela tem câncer de mama triplo negativo. Ela fez a quimioterapia e a imunoterapia antes da cirurgia e teve boa resposta. Ela pergunta qual protocolo seria indicado. Aí depende do resultado, Elza, do que saiu na cirurgia. Se for resposta patológica completa, né, é indicado
que você continue somente com a imunoterapia adjuvante, até completar o período de tratamento da imunoterapia. Caso não ocorra resposta patológica completa, ou seja, caso exista um tumor residual, aí houve uma grande evolução na oncologia mamária nos últimos meses, e aí existe uma gama de opções se não tiver ocorrido a resposta patológica completa. Primeiro, precisa avaliar se você tem a mutação do BRCA1 ou BRCA2, porque uma possibilidade, quando o tumor não some completamente, é fazer um medicamento chamado olaparib de forma adjuvante, de forma preventiva, depois da cirurgia, em associação ou não à imunoterapia que você já fez, tá bom? Então é importante avaliar o resultado da cirurgia, se teve resposta patológica completa ou não, e se você tem a mutação genética BRCA1 e BRCA2. Isso vai nortear para entender se vai fazer a imunoterapia sozinha depois da cirurgia ou se vai ser preciso associar uma outra medicação focada na mutação, como é o caso do olaparib, se você tiver a mutação do BRCA1 e 2. Antigamente, eu digo antigamente, há poucos anos atrás, como a gente não tinha esses estudos ainda para o triplo negativo, o que a gente fazia quando o tumor não tinha sumido, desaparecido completamente com a quimioterapia? Era indicado Xeloda, né? Então a gente indicava um medicamento, uma quimioterapia oral chamada Xeloda. Hoje, pelos protocolos mais modernos, e eu estou falando aqui em 2023, o Xeloda já é uma opção assim, de segunda linha, não é mais uma primeira opção. A gente pode utilizar sim em alguns casos, mas as primeiras opções são essas que eu contei para vocês. Dizer para vocês que esse vídeo depois vai para o canal do YouTube, então você que vai ver esse vídeo no canal do YouTube depois, não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê um like, ative o sininho das notificações. Aqui no canal tem vídeos assim frequentes. Compartilhe, dê um like, isso é muito importante para o canal crescer, para as pessoas entenderem, né, que informações salvam vidas. E o objetivo desse canal é esse, tá? Deixa eu ver se tem perguntas de vocês aqui. Andréia tá fazendo uma pergunta. Minha mãe tem algo de ovário, não entendi o que. Fez cirurgias, mas eu não tô entendendo a pergunta, Andréia, tá? Tá um pouco confusa. Coloca de novo a pergunta, se é um câncer de ovário, que tipo, para eu conseguir entender melhor, que eu não tô entendendo a pergunta, tá? Vou ver se eu consigo responder aqui. A Vânia fez uma pergunta muito legal e eu acho que vai agradar a todos vocês que estão aqui. A Vânia fala assim: obrigada por responder minha pergunta com tanta dedicação. Gostaria de saber se há como evitar a queda de cabelos com o uso de anastrozol. Primeiro vamos explicar, gente. Anastrozol é o bloqueador hormonal utilizado para o tratamento de câncer. Em alguns casos também, né, como veio a pergunta aqui, dá para usar em alguns casos de câncer de ovário, em casos de câncer de ovário de baixo grau também, tá? E ele, sabidamente, ele pode causar, sim, uma queda de cabelos. E aí aqui a Vânia está perguntando se tem como evitar a queda de cabelos. Evitar não, Vânia, porque é uma questão hormonal. E o anastrozol, ele vai bloquear os hormônios femininos e eu só posso usar o anastrozol naquela paciente que já está na menopausa, tá? Mas tem como amenizar essa queda de cabelos, né? Tem como aplicar tônicos capilares que vão fortalecer os cabelos, né? Vitaminas, então tem como sim amenizar a queda de cabelos, porque está muito ligado à questão hormonal. Agora uma pergunta da Ana. Tive PAGE na mama direita e HER2 positivo, 3 cruzes. Operei em março de 2022, onde tirei mamila, areola e 4 dedos de segurança, quadrante central. E na biópsia da cirurgia,
apareceu in situ no ducto, que não aparecia em nenhum resultado. Então, carcinoma ductal in situ, de exames feitos, e também era HER2 positivo, 3 cruzes. Fiz 24 sessões de radioterapia e não me deram nenhum outro tratamento. Hoje fiz ultrassom de mamas que apresentou nódulo misto na mesma mama. Qual o tratamento? Eu não consigo responder qual o tratamento, né? Porque isso precisa de uma consulta médica, avaliação de exames. O que eu vou falar aqui dessa pergunta é sobre o carcinoma ductal in situ, quando tem HER2 positivo. O carcinoma ductal in situ, a gente fala que ele é pré-maligno, não é câncer. O ductal in situ não é câncer, é um pré-câncer. Por isso que, Ana, ele foi retirado, né, com a cirurgia, e mesmo sendo HER2 positivo, não é necessário, não é indicado fazer o tratamento anti-HER2 quando se tem um câncer de mama in situ. Não é recomendado, por isso que você não fez nenhum tratamento anti-HER2 sistêmico, mesmo ele tendo esse componente, tá? O fato de ter surgido um outro nódulo na mesma mama pode ser necessário uma biópsia, uma exérese, que é a retirada do nódulo, para entender melhor e ver se existe novamente a parte in situ ou se existe algum componente invasivo. O fato é que se você está tendo, né, esses nódulos, né, nas mamas, investigar se você não tem nenhuma alteração genética, predisposição familiar. Então é importante que você procure um mastologista também. Mas a parte da resposta que eu podia responder, né, que eu tinha como responder, é essa daqui. A Andrea voltou com a pergunta, agora acho que eu consigo responder. Câncer de ovários de baixo grau seroso, agora sim. Na cirurgia só deu para retirar os ovários. Tem carcinomatose peritoneal extensa, fez quimioterapia, mas não diminuiu. E agora começou o anastrozol. Muito bem, Andréia. O câncer de ovário de baixo grau, ele realmente não responde bem à quimioterapia. E quando ele tem os receptores hormonais positivos, que é o receptor de estrogênio, não sei se é o caso da sua mãe, dá uma olhadinha na imunohistoquímica para você ver se tem receptor de estrogênio positivo ou não. Então, se tiver, sim, é um tratamento válido para o câncer de ovário de baixo seroso de baixo grau, tá bom? É válido sim, é a hormonioterapia. Vamos seguir aqui nas perguntas. O Enzo fez uma pergunta muito interessante. Doutora, câncer de colo de útero cai o cabelo? Normalmente não, Enzo. Tratamento para o câncer de colo de útero, se tiver inicial, começa com a cirurgia e pode ser que a paciente nem precise fazer quimioterapia se o tumor estiver inicial, localizado ali no colo do útero. Se o tumor estiver mais avançado, maior, comprometer os paramétros, que é a região que fica ao redor do colo do útero, pode ser sim necessária a quimiorradioterapia, que é a quimioterapia associada à radioterapia. Mas normalmente a quimioterapia que nós indicamos para o tratamento do câncer de colo de útero não costuma causar a queda de cabelo na grande parte das mulheres, tá? Então a resposta para sua pergunta é, em geral, não. A Andréia está contando aqui que é hormonal positivo. Então, eu acho válido sim, Andréia. É um tratamento de manutenção, é um tratamento que pode sim ter eficácia nesse caso, tá? Ok, pessoal. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui da nossa parte 1 da nossa live. Tem mais uma. Pergunta da Sônia. Gostaria de saber qual o protocolo para a realização do PET-CT dedicado ao oncológico 18. É uma dúvida comum, né? Já fiz 2 sessões de quimioterapia. Qual o intervalo para a realização do exame? Aqui a pergunta sobre o PET-scan, o PET-CT com o marcador, né, o FDG,
que 18. Então, isso gera bastante dúvida. Primeiro, em quais casos a gente precisa pedir o PET-CT para o câncer de mama? Nos casos onde as pacientes têm linfonodos axilares positivos, os protocolos já recomendam a solicitação do PET scan para o estadiamento da doença, para ver se não teve comprometimento de outros órgãos pelo câncer de mama, tá? Mas isso é no início, antes de começar o tratamento, que ele é feito, e ele é indicado mais para casos então mais avançados, quando tem linfonodos axilares positivos. Casos restritos à mama, onde não tem linfonodo axilar positivo, não tem essa necessidade do PET scan. Então, assim, ela fala que ela já fez 2 sessões de quimioterapia. E quando que ele é repetido, o intervalo de realização? A gente só repete no final da quimioterapia. Então, se for uma quimioterapia que você vai fazer de 6 meses, 5 meses, no final. Ou, caso você tenha algum sinal de progressão da doença durante o tratamento, aí sim é solicitado, mas em caráter de urgência. Mas no meio da quimioterapia, se for uma quimioterapia com intuito curativo, neoadjuvante ou adjuvante, neoadjuvante é aquela que a gente faz antes da cirurgia, adjuvante a gente faz depois. A gente faz o PET scan, repete o PET scan depois de terminar o tratamento, se o tratamento estiver correndo tudo bem, né? Exceto se tiver alguma questão ali durante o tratamento, é que aí sim a gente antecipa o PET scan. E aí, então, finalizou o tratamento, faz o PET scan de controle. E depois tá tudo bem no PET scan, não precisa ficar repetindo o PET scan. Aí dá pra gente fazer esse controle, fazer esse segmento da paciente com outro tipo de exame, que pode ser a tomografia, a cintilografia, uma vez por ano, tá bom? Então, obrigada, pessoal, né? Agradeço vocês que estiveram aqui na live. Quem tá vendo essa live, vai ver essa live no YouTube, peço que deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem aqui seu comentário. Quem tá vendo aqui no Instagram, exatamente a mesma coisa, deixem os coraçõezinhos, comentários, compartilhem essa live, tá bom? Gratidão a todos vocês. Na próxima semana a gente volta pro nosso café, tá bom? Até mais!